E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo Neto e hoje eu queria trazer mais um quadrinho aqui para indicar para vocês, tá? Dessa vez um quadrinho da minha autoria, que é Estação 4, né? Vocês acho que já viram bastante aqui nos vídeos, né? Em geral, eu sempre trago alguma arte ou sempre cito, né? Estação. Eu citei muito essa HQ quando eu estava falando sobre roteiro e criação de ideias também, né? Que eu tinha todo o roteiro prontinho, com tudo especificadozinho que eu mostrei, com que você vai estar aqui no canal, tá certo? É só chegar e vasculhar nos vídeos, dar uma olhadinha que você vai encontrar, ou eu não sei se eu consigo deixar nos cards aqui, eu vou tentar ver isso também. Tá certo, pessoal? E a gente tá no novo ano, né? Eu queria desejar que, para quem tá assistindo, né? Para quem acompanha aqui os vídeos, ou para quem me acompanha em alguma outra rede social, né? Que seja um ano muito bom, que a gente chegue onde quer chegar, que a gente conquiste coisas que a gente almeja, tá certo? E que seja um ano aí maravilhoso, esse ano que tá começando, tá bom? Mas é isso, pessoal. Bora pro vídeo? Para começar, vamos falar sobre a história, né, de Estação. Vamos mergulhar um pouquinho, né, em Estação 4. Esse quadrinho, essa HQ, se passa na Segunda Guerra Mundial, né, na Alemanha, em 1945. E ela conta a história, né, de um menino chamado Tony, né, de 11 anos, que se perdeu, né, da mãe dele aqui numa estação de trem. Como vocês podem ver aqui por esse primeiro quadro, existe uma confusão ali na estação de trem, né, a estação 3, e aí ele se perde da mãe dele, o trem vai embora e ele fica lá na estação de trem com outras pessoas. Após isso, ele precisa tomar uma decisão muito importante, tá certo? Que é ficar ali e esperar que algum milagre aconteça, ou ele atravessar uma cidade que está ali em guerra para chegar na estação 4, que era onde a sua mãe iria estar, né? Que era onde a estação de trem iria ficar, né? Que seria a estação 4, que era a estação onde ele iria descer, tá certo? Seria a próxima parada do Tony junto com a mãe dele, tá bom? E aí até aqui ele precisa tomar essa decisão, né? E para que vocês acompanhem, né? Ele toma a decisão de ir, né? Para essa cidade para tentar atravessar para poder chegar antes que a mãe dele não necessariamente pegue o próximo trem, né? Mas que eles tenham alguma chance de escapar dali daquele local que está em guerra, tá certo? É mais ou menos essa a história, né? Em resumo, seria um garoto, né, que se perdeu da mãe dele, passando por dificuldades para tentar reencontrar a mãe dele, tá? É uma história sobre coragem, sobre superação, sobre alguém que não desiste, né? Apesar das dificuldades e também apesar de ser só uma criança, né? Ele sempre vai continuando, sempre vai atrás, tá certo? E essa seria mais ou menos o roteiro, né? Que seria mais ou menos a história de Estação 4, né? E o que eu pensei, essa HQ em específico, foi realmente pegar ali a brutalidade, né, que a gente tem numa guerra, né, que é absurdo que acontece, numa visão, né, na coragem de uma criança dela ir lá e querer reencontrar a mãe dela, entendeu? Fala sobre amor, sobre família, sobre companheirismo também, esse tipo de coisa, entendeu? E principalmente, né, focado aí em família também, em você ter coragem, tá bom? É mais ou menos o foco, tá certo? Estação 4 é mais ou menos o que eu pensei, né, para pôr nessa história, tá bom? Mas aí, passando agora para a arte desse quadrinho, eu tentei fazer algo que fosse confortável, né? Eu não tinha ainda feito uma história em quadrinhos com 25 páginas, né? Essa foi a primeira com 25 páginas, onde eu tentei, né, colocar tudo que eu sabia ali sobre desenho, sobre quadrinho, né? Tudo que eu estava estudando, que eu estava aprendendo naquela época sobre quadrinho. Se vocês não sabem, essa HQ foi publicada em 2020, né, de forma digital mesmo. Também tem o impresso, mas o foco dela foi no digital, foi publicado na Flipthrough, tá bom? E eu considero também dos meus trabalhos em que eu mais me dediquei, né, para fazer. Não, acho que não é o melhor trabalho, tá certo? Mas foi o que eu mais coloquei empenho, dedicação ali para ficar um trabalho ok. Mas, continuando falando sobre a arte, tentei fazer algo simples, né? Uma estação de trem, uma cidade em guerra, um garoto. Tem bastante cenário, eu fiz de propósito. Eu queria treinar cenário, queria treinar cidades, estilos de roupas diferentes, entendeu? Por isso que eu fiz um quadrinho baseado na Segunda Guerra Mundial, que se passa em outro país com outra cultura, tá certo? E
É uma arte bem simples, tá bom? Eu não procurei fazer nada muito extravagante, muito porque também eu não me considero assim um grande desenhista. Eu consigo, sim, desenhar, eu me garanto em algumas coisas, mas também não sou um desenhista assim tão avançado. Estudo bastante, mas como qualquer outra pessoa, estou evoluindo ainda também. Considero essa daqui uma das melhores cenas do quadrinho, tá certo? Onde ele chega, né, pela primeira vez na cidade e descobre ali o tamanho do desastre, né, que é uma guerra, o tamanho da destruição, que é uma guerra, né? E aí ali as coisas começam a acontecer. Foi um quadrinho que ficou com uma arte bonita, eu gosto da arte de estação, tá certo? Porém, tem uma falha nesse quadrinho, né, que algumas pessoas que já são mais experientes conseguiram ver, né, e que eu, na época, estudando ainda, aprendendo muito ainda, não consegui identificar, é que as cores não casam muito bem com a história, tá certo? São cores muito vivas, entendeu? Elas passam muito essa sensação de que tá tudo bem, né? E não está tudo bem, né? Tem uma cidade inteira aqui praticamente destruída em guerra, ou seja, ela teria que passar um pouco mais disso, né? Eu tentei até passar aqui nos desenhos aqui um pouco mais de cinza, só que esse cinza ele teria que estar presente em toda a história, tá certo? Desde lá no início, na estação. Vê como essa estação, né, de trem é um pouco alegre demais, né? Muito amarelo, muito verde, muito vermelho, né? Ou seja, teria que ter um tipo de cor diferente, entendeu? Para passar essa sensação. Até mesmo, outra coisa que é bem importante, até mesmo passar o clima, né, do país. Porque, querendo ou não, a Alemanha é um país frio, né? Então, o cinza teria dado essa força a mais, né? E aí vai, dentro dessa indicação, a gente vê uma dica bem importante, né, nos quadrinhos em que a gente precisa passar, né, sensações através da nossa arte. Porque o quadrinho ele é totalmente visual, né? Através dele você meio que vive, né, a história através das sensações. Eu já vi quadrinhos que usam só cores, entendeu, para passar a sensação de narrativa também. É bem interessante. Um personagem que ele sai do azul pro vermelho, né, na medida que ele vai ficando mais estressado, com mais raiva, né, por assim dizer. É bem interessante. Por isso que as cores, elas têm um papel assim extremamente importante na hora de fazer seu quadrinho. E aí na época eu não me atentei a isso, né? E aí um próximo quadrinho que eu vou fazer colorido, que eu acho que eu não vou fazer agora. Dá muito trabalho colorir um quadrinho, demora muito, entendeu? Acho que pra colorir essa HQ eu demorei, o quê? Uns 3 a 4 meses, entendeu? E eu só fazia isso, eu não trabalhava na época, tá certo? Era até pandemia, eu tava em casa, e eu demorei ainda 3 ou 4 meses pra colorir 25 páginas, aí. Trabalhando tipo 9 horas, 10 horas por dia. Ou seja, demora muito, entendeu? Mas eu queria fazer colorido, queria fazer com mais cenário e fiz e consegui, entendeu? E tenho trabalho hoje para mostrar, certo? Mas em resumo sobre a arte, né? De estação é isso, é uma arte legal, uma arte simples, mas que poderia ser melhor, né? E agora falando sobre narrativa, né? Sobre leitura, né? Do quadrinho. Em estação, eu confesso que tem algumas falhas na hora de fazer a leitura, na hora de fazer enquadramentos, né? Um quadrinho de quem estava aprendendo ainda, querendo ou não. Relendo, né, esses dias, eu senti que ela poderia ser mais fluida, que ela poderia ser mais rápida em alguns momentos e eu não consegui passar isso, né? Através de sensações, através de formas, entendeu? Existia às vezes uma quebra, né, da leitura. Você não consegue se manter dentro dela lendo constantemente, né? Ou seja, isso hoje em dia acho que eu consigo identificar e consigo consertar, entendeu? Fazendo ali uma revisão no storyboard ou até no roteiro mesmo, na hora que eu estou pensando em como as páginas vão ser também. Acho que eu já consigo identificar onde é que eu mudo, o que é que eu consigo mudar, né? Para fazer com que essa narrativa, essa leitura desse quadrinho fique fluida, fique boa, entendeu? De se ler, tá certo? Mas mesmo assim, ainda estou aprendendo, né? Narrativa de quadrinhos não é algo fácil. Acho que é algo que você aprende com o tempo mesmo, tá certo? E à medida que você vai fazendo, você vai ficando melhor, certo? E estação, apesar de você ver assim, você achar legal, o nível de detalhamento também tá muito alto. Eu sou alguém muito detalhista, mas nessa história aqui acho que eu me superei, me superei um pouquinho e eu acho que eu não mudei, ainda estou igual, né?
Se bem que em Orelhana, que é um outro quadrinho que eu fiz, que eu fiz até em parceria, eu sinto que tem menos detalhes nas coisas, entendeu? Estação é muito mais detalhadozinho, sabe? Eu sinto que às vezes, né? Nem sempre, mas às vezes tem um certo excesso de detalhe que não precisaria, entende? Que poderia ser mais simples, tá? Mas mesmo assim, é uma narrativa legal, uma narrativa interessante, tá certo? Que eu gosto, no fim das contas, acho que foi legal, acho que ficou interessante, tá bom? A gente já tá na página 16, mas não é a página total. Não se preocupe, eu não vou tentar vir só até aqui mais ou menos, tá bom? Que é onde a história começa a ficar interessante, tá certo? Ela tem poucos balões, eu procurei por pouco texto, né? Pra treinar mais essa parte também de demonstrar o personagem, né? Fazer com que a história seja mais fluida, né? Mas no fim isso também tem muito a ver com narrativa também, a forma como a gente posiciona, né? Os elementos, a forma como o tempo passa dentro do quadrinho, tá certo? Mas é o que eu ainda tô, como eu já disse, né, evoluindo, tá bom? Mas, aqui, vamos vir até essa página, tá certo? Mas, sobre a narrativa de Estação, acho que é isso, né? É uma HQ que ficou interessante, com a narrativa boa, que é muito detalhada, né? Mas poderia, né, ser mais contida para ser lida de forma mais fluida, né, de forma mais rápida. O pessoal que leu, gostou, achou interessante, deu críticas muito boas, entendeu? Críticas que foram excelentes para mim, para eu evoluir, para eu aprender mais, para eu poder fazer quadrinhos melhores, tá certo? E eu agradeço muito quem chegou no quadrinho, que comentou, que deixou ali, que disse, né, o que foi que achou sobre a história. Isso é bem interessante, porque essa troca, né, de informação entre o autor e o leitor ajuda muito ao autor se desenvolver, né, e o leitor acaba também ali deixando a opinião dele, que ajuda bastante, né, no fim das contas, quem está fazendo o quadrinho. E agora, eu queria falar sobre o destaque, né, para esse quadrinho. Eu sempre trago nas HQs que eu indico, né, sempre trago um destaque. Eu acho que o destaque mais importante é que essa história tem extras, né? Não tem aqui nessa versão digital, né? Tá disponível aqui na Flipthrough, mas tem na versão impressa do quadrinho. Vou tentar colocar algumas fotos aqui, tá? Do que são esses extras, algumas imagens, ou dos arquivos, ou das páginas impressas também, do que seria os extras de estação, que eu falo dos personagens, falo de como foi construído o cenário, falo de como foi que eu pensei na cidade, entendeu? Porque, por exemplo, eu fiz todo uma espécie de mapa, né, para saber por onde é que o Tony vai passar, né, o que é que a cidade tinha, mais ou menos, então, para ficar, né, organizado, que na hora que eu desenhasse, eu não, assim como o Tony, eu não me perdesse, né, dentro do desenho da cidade, tá certo? Então tem tudo isso nos extras, tá bom? O impresso, infelizmente, não está mais sendo feito, foi impresso numa gráfica de bairro mesmo, antes, eu acho que, se não me engano, antigamente, em 2020, o nome era Craft Comic Books, eu acho que era do Bruno Vieira. Era muito bom, era bem legal, o trabalho ficava muito bom. Vou tentar deixar algumas imagens também aqui do impresso. Ficou bem legal, o acabamento bem profissional, tá certo? Mas infelizmente ele fechou e não chegou a abrir novamente, tá certo? Mas hoje em dia a gente tem outras opções também. Vou ver se consigo colocar novamente estação para ficar impressa, né? Pra gente poder ver se alguém tiver vontade, né, de adquirir a HQ, tá certo? Faz a compra, né, do impresso. Eu sei que eu não tenho um público ainda, né? Eu acho que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, sobre quando devo imprimir meu quadrinho, né? Pra poder passar para vocês. Eu não tenho, assim, tanta experiência, mas já vi muita coisa, né? Então, acho que é sempre interessante, né, eu falar sobre isso para ajudar quem está com dúvida ou quem quer começar. Porque quando eu estava pensando em imprimir, eu tinha muitas dúvidas, né? Onde ir, com quem falar, porque, como fazer, devo gastar, não devo gastar, entendeu? Eu tinha muitas essas dúvidas e fui pesquisando e consegui sanar a maioria delas e consegui fazer, né, o impresso. Ficou bem interessante. Até a única HQ que eu tenho impressa, eu acho que eu já fiz, tendo esse objetivo, né, de imprimir, de ter um quadrinho colorido impresso, né, meu, feito por mim. Certo? Se eu não me engano, eu demorei um ano, mais ou menos, para poder completar esse quadrinho. Ele não é grande, mas
devido a ter 25 páginas, que era o que eu nunca tinha feito, né? Que eram 25 páginas de quadrinho e ter e ser colorido, né? Demorou bem mais para ficar pronto. Certo, pessoal? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Esperem que esse ano aqui no canal as coisas evoluam mais, né? Fiquem melhores, tá bom? Vou tentar trazer, não digo um design diferente, mas coisas melhores, né? Temas melhores para a gente discutir, vídeos melhores também, tá certo? Para que o canal exploda, amém? Entendeu? Que cresça, tá certo? Mas muito obrigado para quem assistiu até aqui, tenha um excelente ano, tá bom? Para todo mundo que está aí assistindo, para quem está em casa, para quem me acompanha nas redes sociais. Aproveitem o ano, tá bom? Façam projetos, criem projetos e lá em 31 de dezembro de 26, que vocês estejam ali com um projetinho na mão, pronto ou publicado, tá certo? No mundo aí da internet. Certo, pessoal? Mas é isso. Obrigado para quem assistiu. Até o próximo vídeo.